Bem, gente, vamos dar continuidade aos estudos na disciplina de microbiologia. A aula de hoje a gente vai falar sobre vírus, tá? Vai falar um pouquinho das características gerais dos vírus e algumas doenças virais. Então, existiu sempre na comunidade científica, né? Sempre teve discussões se os vírus são ou não seres vivos, né? Aqueles que defendem que os vírus não são seres vivos, eles argumentam que, para ser considerado ser vivo, os vírus deveriam ter características metabólicas. Eles deveriam realizar processos metabólicos dentro do seu corpinho, dentro da sua estrutura. Mas como eles não têm organelas, eles não possuem, eles não realizam nenhuma atividade. Já que a maioria considera, né, que independente de ser vivo ou não, eles são agentes infecciosos, né? Ao invés de ser propriamente um ser vivo, ele é um agente infeccioso. Como é que descobriu-se os vírus, né? Como é que se descobriu que existia vírus? Existiu um pesquisador alemão chamado Adolf Meyer, né? Então ele estava pesquisando na época sobre algumas manchas, né, que estavam aparecendo na folha do fumo, né, do tabaco, né? E aí ele percebeu que ficavam umas manchas, como a gente está vendo aqui, ó, algumas manchinhas. Então, o que ele foi fazer? Ele pegou folhas como essa, macerou. Para quem não sabe o que é macerar, é pisotear assim, tipo como se você estivesse pisando alho no amassador de alho. E aí depois ele pegou esse caldozinho que saiu, né, e jogou em folhas saudáveis, em outras folhas da planta. E o que é que ele percebeu? Que as mesmas manchinhas que estavam na folha inicial se espalharam nas outras folhas da planta. Então ele percebeu que havia ali algo que estava na primeira folhinha e que acabou sendo levada para as outras folhas, porque ele macerou e meio que espalhou, né? Então, considerando aquilo como um agente infeccioso, ele chamou aquilo de vírus. Por que vírus? Porque vírus é uma palavra de origem latim que significa toxina ou veneno. Apesar da maioria dos vírus, né, ser prejudicial à nossa saúde, né, à saúde do ser humano, os cientistas aprenderam a utilizar o vírus para o nosso benefício. Como assim? Existe uma terapia que se usa vírus para que a terapia seja realizada, é a terapia genética ou a geneterapia, e também a produção de vacinas e medicamentos a partir de vírus. Então, o homem aprendeu a entender os vírus e utilizá-los em benefício, né, da humanidade. Então, eu quero que vocês já coloquem aí como a primeira pesquisa dessa aula, pesquisar sobre terapia genética ou a geneterapia, ok? Não esqueçam de colocar no caderno com a data e boa pesquisa. Vamos fazer uma breve definição do que são vírus, né? Os vírus são agentes infecciosos acelulares. O que significa acelulares? Que eles não são feitos de célula, né? Eles não têm membrana, não têm citoplasma, né? Não têm núcleo, não têm organelas, né? Como eles não são feitos de células, né? Não são células. Fora das células hospedeiras, eles são obrigatoriamente parasitas que precisam estar dentro da célula, de uma célula. Eles são inertes. E o que é inerte? Ele não tem vida. Ele está lá parado, faz nada. Ele não tem metabolismo próprio. Mas quando ele entra dentro de uma célula, o seu DNA ou RNA torna-se ativo, né? Porque vai utilizar das estruturas da célula que ele invadiu e aí ele vai se multiplicar. Ok? Quais são as características gerais de um vírus?
eles possuem um envoltório à base de proteína, né, que guarda o material genético dele lá dentro. Essa estrutura é chamada de capsídeo, a gente vai ver lá mais algumas imagens adiante. Então é como se ele tivesse uma cápsula e dentro dessa cápsula é que está o DNA ou o RNA, tá? Essa cápsula, ela pode ser pura, só a cápsula, ou ela pode ter um envelope lipídico, que é quando ele sai da célula, né, se multiplicou lá dentro e está saindo da célula, ele acaba adquirindo um envelope lipídico, né? Possui o DNA ou o RNA, como eu falei agora, né? O DNA pode ser em fita dupla, pode ser simples, e o RNA também, em fita dupla ou simples. Como eu falei agora há pouco, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, é como se eles fossem uma máquina que só funciona dentro da célula. Então, fora da célula, ele não funciona. Então, por exemplo, se tivesse um vírus aqui na superfície do meu computador, aqui, ó, ele não está fazendo nada, é como se fosse apenas grãos de areia. O problema é que se ele entrar dentro do meu corpo, ele pode se ligar a receptores das membranas das minhas células e conseguirem entrar dentro da célula. É como se os vírus tivessem chaves que conseguem abrir a fechadura e entrar na célula. Mas fora da célula ele não faz nada, ok? Eles multiplicam-se dentro de células vivas, usando a maquinaria da síntese. Que maquinaria é essa? As organelas, mitocôndrias, complexo de Golgi, ribossomos, tá? Núcleo. Não possui metabolismo. Toda a energia que um vírus utiliza, ele rouba da célula hospedeira, da célula que ele invadiu. Aqui está um slide para mostrar o tamanho, né, dos vírus, para ter uma comparação. Essa vermelhona aqui, hemácia, imagina que esse aqui é o tamanho dela. Aqui, ó, Escherichia coli é representando a bactéria, coliformes fecais. Olha o tamanho do vírus. Tem vírus desse tamanho, 225 nanômetros. Tem vírus de 90 nanômetros, de 24 nanômetros. Então, veja a comparação desse vírus de 24 nanômetros para uma célula humana. Até para a bactéria ele é bem pequenininho, ó. Tem vírus que ataca a bactéria, como esse aqui, ó. Ele é um bacteriófago. Tá? Então, para vocês terem ideia de como o vírus é muito, muito pequeno. Né? Eu acabei já explicando agora há pouco, né, que o vírus ele só é definido como vida. Na verdade, ele não tem vida, mas a partir do momento que ele entra dentro de uma célula, aí a gente pode considerar vivo, ok? Então, não são considerados organismos vivos porque estão fora da célula hospedeira. Mas quando eles penetram numa célula hospedeira, aí sim ele está vivo. Digamos que ele é uma máquina parada que quando entra dentro de uma casa que se liga à tomada, pum, agora funciona. Sabe quando você compra uma televisão na loja e você vai trazendo ela no carro? Ela ali não funciona, você nem sabe se ela está boa, se ela está com defeito, né? Ela não está funcionando. Mas quando você traz ela e coloca dentro da sua casa, e liga na tomada e ela usa a energia da sua casa, ela começa a funcionar, não é? Então, fazendo a comparação da sua casa como uma célula, quando o vírus entra na sua célula, que usa a energia da sua célula, ele agora está vivo, ok? Então, ainda falando sobre a estrutura do vírus, né? Quando a gente tem uma partícula viral completa contendo o ácido nucleico, que é o DNA dele lá dentro, mais a cápsula, a gente diz que é um vírion. Ou seja, um vírion é uma partícula viral completa, ou seja, ele tem potencial de causar a doença, ok? Então aqui tem algumas ilustrações, ó. Então aqui tem a cápsula, essas bolinhas aqui unidas formaram uma cápsula e o DNA está lá dentro guardado. É todo fechadinho, porque na imagem aqui deixou aberto só para a seta apontar. A mesma coisa aqui, ó. O DNA está lá dentro e tem uma cápsula, um envelope. A diferença de um para outro é que a gente tem vírus que tem apenas uma cápsula e tem vírus que tem uma cápsula e um envelope cobrindo. Tá? É como se fossem duas cápsulas, só que uma é uma cápsula firme e outra é uma cápsula, é um envelope que foi feito a partir da membrana da célula do hospedeiro. De uma forma bem simples, é como se fossem duas camadas.
Deixa eu corrigir só uma coisa. De uma forma bem simples, é como se o vírus encapsulado ele tivesse apenas uma camada, que é o capsídeo. E o vírus envelopado, ele tem duas camadas. É o capsídeo coberto por outra camada, ok? Espero que tenha ficado claro. Então, olha aqui, vírus encapsulados envolvidos apenas pelo nucleocapsídeo, vírus envelopados envolvidos também por um envelope externo. Ou seja, ele tem um nucleocapsídeo e um envelope. E lá dentro tem o ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA. E o nucleocapsídeo é a cápsula mais o DNA. Então, olha aqui, ó, exemplos. Novamente, aqui ó, só tem uma cápsula. Essa espiral lá dentro é representando o DNA ou o RNA. Então, ele tem só uma cápsula. Ó. Então, ele é não envelopado. Esse aqui tem a cápsula, mas ele tem um envelopezinho dentro. É como se fosse uma outra camada, tá vendo? Então, é chamado de vírus envelopado. Esse outro aqui, ó, ele tem uma cápsula, o DNA, uma bainha, fibras. Então, ele é um vírus complexo, tá? Mas esse aqui é um vírus que ataca bactérias. Ele é um bacteriófago. Então, exemplos de vírus envelopado. O que causa herpes, o que causa rubéola, o que causa gripe. E o que é não envelopado é vírus que causa infecções respiratórias, conjuntivites, poliomielite. Olha aqui, um pouquinho uma figura até mais interessante. Aqui dentro está a cápsula. Parece um tubo, né? Mas é uma cápsula helicoidal. E o DNA está guardado dentro dessa cápsula. E esse vírus ele tem essa camada aqui ao redor, que é o envelope. E esse envelope tem um monte de palitinho com bolinha, tá vendo? Esses palitinhos com bolinhas a gente chama de espículas, que são glicoproteínas. De forma bem simples, é como se eles agarrassem, né, na membrana da célula. Faz de conta que isso aqui são as chaves que vão se encaixar na fechadura, e assim que isso aqui se encaixar nos receptores da célula, né, nas fechaduras da célula, a célula abre e ele entra. Okay? É assim que um vírus invade. Então aqui ó, tem uma listinha com as estruturas do vírus, o ácido nucleico, que é o DNA ou o RNA, o capsídeo, que é o envoltório proteico, é a cápsula, o envelope, que é uma estrutura que recobre a cápsula. Não significa que todos os vírus têm envelope, tá? Tem vírus que tem apenas a cápsula. E tem vírus que tem a cápsula e o envelope. E aqui as espículas, que são aquelas partezinhas lá que eu mostrei para vocês na figura anterior, simbolizando como se fossem as chaves que vão se ligar aos receptores da membrana, tá? Aqui, ó, muitos vírus utilizam as espículas para ancorarem, ou seja, encaixarem na célula hospedeira, agindo como receptores para o reconhecimento. Aí, dessa forma, as células acabam sendo infectadas pelo vírus. Aqui, ó, o vídeo novamente, que é a partícula viral completa infecciosa. Ele tem aqui o envelope, a cápsula e o DNA dentro. Eu estou insistindo muito nisso, porque como o vírus não é tão extenso, a morfologia, né, a estrutura do vírus, então isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. De fato, tem que aprender e decorar, tá? Então aqui, ó, é um vírus apenas com a cápsula e o DNA lá dentro. E aqui é um vírus com a cápsula, com o DNA e com o envelope. Então, o que está aqui dentro não é dentro, interno, né? O núcleo. Então, é uma cápsula com DNA, a gente chama de nucleocapsídeo. O nucleocapsídeo é esses dois aqui juntos, ó. Mas se eu for separar eles, é cápsula, capsídeo e DNA, RNA. E aqui o envelope com as suas espículas. Se o vírus não tem um envelope, ele é chamado de vírus nu. Okay? Quando o vírus tem envelope, ele é um vírus envelopado. Então vocês vão escrever aí no caderno, tá? As partes de um vírus, que a gente já viu até agora, tá? Tal parte, tal parte, tal parte, tal parte, ok? Eu preciso que vocês fixem isso na cabeça.
Porque quando a gente fala de célula, todo mundo lembra da escola que as partes de uma célula é membrana, citoplasma e núcleo. Mas agora a gente está falando de uma coisa diferente, que são os vírus. Então, quais são as partes de um vírus? Vocês vão colocar aí no caderno, tá bom? Então, capsídeo. Aqui tem umas imagens reais de microscopia eletrônica, ó, de alguns vírus. Então, esse vírus aqui, ó, ele é icosaédrico. Esse aqui é helicoidal e esse é um vírus complexo. São vírus reais, isso aqui tá em imagem de microscopia. Então, olha ele aqui, ó, o icosaédrico, porque ele tem um formato em várias dimensões, tá? Ele é assim, ó, cada bolinha dessa aqui junta e forma uma cápsula, um capsídeo e o DNA tá lá dentro. Então, olha ele aqui, ó, a imagem dele, tá vendo? Esse vírus aqui, ele causa infecções respiratórias. Ele vive no corpo dele, ele é presente naturalmente. Aqui é um vírus helicoidal. A gente está vendo ele aqui na imagem do microscópio. Só que ele é assim, ó. A cápsula dele é as bolinhas ao redor como se fosse um tubinho rolando. Tom, 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 tom. E o DNA está lá dentro. Então o DNA está aqui dentro e ele é todo enroladinho. Um outro exemplo aqui, ó, um vírus complexo. Ele tem um capsídeo. Observe que ele não tem envelope, né? Ele só tem um capsídeo, que é a cápsula. O DNA está lá dentro. Aqui é uma bainha e aqui são fibras da cauda, né? Parece um bicho, né? Mas o vírus é assim mesmo. Isso é a imagem real de um vírus, microscopia eletrônica. Aquele exemplo lá, ó, o DNA lá dentro, a cápsula, a bainha, a fibra da cauda, o pino, a base. No caso, esse vírus aqui é um vírus bacteriófago, tá? Ele só ataca bactérias. Ele não ataca células animais, células humanas. Então, outras imagens aqui de microscopia eletrônica de outros vírus. Então, aqui, ó, um adenovírus que causa doenças respiratórias. O morbilivírus, ó, o responsável por causar sarampo. O papilomavírus, responsável por causar a HPV. Ele lembra muito a imagem, o coronavírus. O parvovírus aqui. O vírus da gripe, ó, da vírus influenza. Observe que ele tem uma cápsula e um envelope, ó. Tá vendo que ele tem duas camadas? Então, o poxvírus, que é o que causa moluscos contagiosos, são as bolinhas que ficam no rosto. O que causa para-influenza, né? Do trato respiratório. E o herpes vírus, ó. Esse aqui dá para ver mesmo, ó, o envelope e a cápsula. Todos aí são imagens reais de vírus a microscopia eletrônica. Então, o DNA ou o RNA do dentro lá do vírus, né, dentro da cápsula do capsídeo, ele pode ter somente uma cadeia simples ou ele pode ter uma cadeia dupla entrelaçada. Pode também ter uma cadeia circular, se for DNA. Se for RNA, ele pode ter uma cadeia simples, uma cadeia segmentada, que é partida, né, e uma cadeia dupla segmentada também, em parte. Só para relembrar, vocês devem ter visto isso em algum momento, o DNA são as informações que compõem todo ser vivo. Então, no seu corpo, o DNA é que tem as informações da cor do seu cabelo, da cor do seu olho, se o seu cabelo é liso, se é crespo, se você vai ser alto, baixo. Então, todas as informações de construção de um ser vivo estão no DNA. Então, o vírus guarda lá dentro o DNA. Para quê? Para que ele possa se replicar utilizando essas informações e utilizando as partes de dentro da célula. Quem são os hospedeiros de um vírus? Né? Quem é que pode ser infectado por vírus? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados por vírus. Então, células animais, gato, cachorro, nós, baleia, girafa, todos. Célula vegetal, né? Pé de coco, pé de banana, pé de flores, né? Tudo isso aí. Eu falei pé, mas tá errado, tá? É bananeira, coqueiro. Bactérias podem ser infectadas. A gente viu lá que aquele vírus parece um disco voador, né? Assim, com as patinhas. Ele é um bacteriófago. Fungos também são atacados por vírus e até protozoários, né? Ou seja, foi ser vivo, os vírus podem atacar. Por quê? Porque eles precisam de uma célula para se multiplicar. Então, como todo ser vivo tem célula, onde tiver célula, ele tem a capacidade de infectar. Nós convivemos com vírus desde que nascemos, né?
desde que nascemos. E dependendo do vírus e dependendo do estado fisiológico da pessoa, o processo de infecção pode ser bem rápido. Vamos ver um exemplo da gripe, né? Quando a gente contrai gripe, por exemplo, o vírus entra na célula, começa a se multiplicar dentro da célula, e aí essa multiplicação começa a fazer com que o corpo da gente reaja a essa invasão, causando alguns sintomas, né? Como, por exemplo, a febre, o cansaço, as dores no corpo, né? Absorção, entrada, replicação, é quando ele começa a criar partes, ó. Tá vendo? Criou parte dele mesmo. Montagem, então essas partezinhas agora são montadas para formar novos vírus e daqui a pouco tem tanto vírus aqui dentro que não cabe na célula. O que acontece? Eles estouram a célula e começam, ó, a sair e invadir outras células. Então, como eles não possuem organelas, eles precisam da célula. Então, esse que a gente viu agora é um tipo de ciclo, que é o ciclo lítico, mas também tem o outro ciclo, que é o ciclo lisogênico. Então, deixa eu só dar uma repetição no ciclo lítico, né? No ciclo lítico, aqui, ó, o vírus. Observem esse GIF, ele é bem legalzinho. Então, o vírus vem, se liga aos receptores aqui, inocula o seu DNA. Assim que ele inocula o seu DNA, lá dentro se produz pedaços do vírus. Depois que esses pedaços são produzidos, eles são montados e estouram a célula, destroem a célula e se espalham. Observem com calma o vírus, o GIFT. No ciclo lisogênico é um pouco diferente, né? A célula, o vírus, ele não destrói a célula. Não sei se vocês vão lembrar aí, lá no tempo de ensino médio, de mitose. Mitose é quando uma célula está se multiplicando, né, se reproduzindo, e ela se divide em duas. Daqui a pouco essas duas vão se dividir e terão quatro. E assim sucessivamente. Então sempre as nossas células do nosso corpo, elas estão em constante multiplicação celular. O melhor exemplo disso, sabe qual é? Sabe quando a gente passa a língua na mucosa da bochecha, na boca, por dentro, e sai os pedacinhos de tecido? Aquilo ali é um monte de célula morta que está descamando da sua mucosa. Por quê? Porque células novas se multiplicaram, né, e empurraram as células mortas. Mas elas se multiplicam como? Por mitose. Uma vira duas, duas viram quatro, né? Então, no ciclo lisogênico, o vírus, quando ele entra numa célula, ele não vai destruir a célula. Ele vai ficar quietinho, se ligando ao DNA lá da célula. E como essa célula vai se dividir depois, o que vai acontecer? Quando uma célula virar duas, se transformar em duas, vai ter agora vírus em duas células. Daqui a pouco essas duas células vão se dividir em quatro. Como ele já está lá dentro, vai ter agora quatro células com o vírus. Então ele não destrói a célula, ele fica pegando carona na célula. O problema é que ele lá dentro, ele está atrapalhando todo o processo metabólico das células. Deixa eu botar um esqueminha aqui para vocês verem. Então aqui, ó, uma célula normal, comum, e lá dentro tem o DNA, o cromossomo, e o vírus danado aqui, ó, já encaixou na célula, já dissolveu. Então o que ele fez? Ele jogou o material genético dele aqui dentro. Observe que agora tem outra fitinha aqui, tá vendo? Que é a do vírus. O que vai acontecer? Esse DNA viral vai se ligar ao DNA do hospedeiro. Ó, tá vendo? Se ligou ao DNA do hospedeiro. Então essa célula agora está infectada com o vírus. O que vai acontecer? Como é ciclo lisogênico aqui, ó, lisogênico, ele vai ficar quietinho lá. Por quê? Porque essa célula vai começar o processo de divisão celular. Então, quando ela começar o processo de divisão celular, uma célula vai virar duas células, ó. Então, as duas células agora têm pedaços do vírus. E aí, quando chegar a hora certa, que elas vão se dividir, agora tem duas células separadinhas, cada uma com um pedaço do vírus, tá vendo? Então, daqui a pouco essa célula vai se dividir e vai continuar levando o vírus adiante. Deu para entender? Se não deu, a gente vai falar mais ainda sobre isso. Então, ó, aqui eu tenho dois esqueminhas, né? Ciclo lítico versus ciclo lisogênico. No lado esquerdo, que é isso aqui, observe. Faz de conta que aqui é uma célula, tá?
Então, o vírus entra nela, olhem só para o lado de cá. O vírus entra nela, joga o material genético dele, começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Puf! Todos os vírus começam a sair e a célula, coitada, morreu. Já do lado de cá, o vírus entra na célula, joga o material dele, ela ó, nem sabe, ó, fica quietinha lá, mas o DNA do vírus está aqui. Quando ela começar a se dividir, o DNA está ali. Então, as células que vão se dividindo vão levando o vírus para frente. Deu para entender, né? Eu espero que tenha dado. Se não deu, fixem aí um pouquinho nesse slide para dar uma fixada. Então, nosso corpo, né? Não só o nosso corpo, mas existem alguns mecanismos de defesa antiviral. Por exemplo, existe uma imunidade inespecífica, que são barreiras anatômicas, fisiológicas e bioquímicas de cada indivíduo. Tem indivíduo que quando contrai gripe, com o vírus da gripe, ele passa um dia com a coriza, no outro dia ele já está bem. E ele realmente adquiriu a gripe. O vírus entrou no corpo dele. Mas algumas barreiras impediram que o vírus, as espículas, né, a chavezinha, se ligasse à fechadura da célula. Ou seja, não teve tanto efeito. Já tem gente que quando contrai a gripe passa uma semana, outros passam 2 semanas. Então, existem mecanismos, né, que a gente é conhecido como imunidade inespecífica. Por que inespecífica? Porque não se sabe. Não se sabe exatamente por que aquele indivíduo não contrai a doença, ou porque ele contrai, ou porque o outro contrai, mas de forma bem fraca, né? E existe um mecanismo chamado de imunidade específica, ou seja, a gente sabe o que causa, né? Inespecífico significa eu não sei, e específico significa eu sei exatamente o que causa. Então, um mecanismo de defesa antiviral são os anticorpos. A maioria das pessoas, né, pelo menos as pessoas saudáveis, assim que tem contato com um antígeno, né, com um vírus, elas produzem anticorpos. E os anticorpos vão lá para destruir o vírus ou evitar a ligação do vírus às células. E outra coisa é a fagocitose. É quando o sistema imunológico vai lá e come, digere o vírus, digere bactérias, né? Então, imunidade específica a gente sabe o que é, imunidade inespecífica a gente não sabe. E o que são vacinas? Eu já ouvi pessoas falando que vacinas são vírus mortos. Só que a gente já sabe que vírus não é ser vivo, vírus não tem vida, a não ser que ele esteja dentro de uma célula. Mas quando se faz vacina, você não pega a célula, você pega apenas o vírus. Então, se você pegou apenas o vírus, ele não está vivo, não é? Então, vacinas são vírus atenuados por engenharia genética. E o que seria atenuado? Vírus enfraquecidos, pedaços de vírus, né? Você deixou ele manco para não funcionar direito, né? Fazendo uma analogia. Então, nessa primeira imagem, a gente tem aqui um vírus completo, ó, tá vendo? Toda a cápsula, todas as espículas que são onde ele vai se ligar. Aqui, ó, o que foi que a engenharia genética fez? Puf, 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 quebrou ele todinho. Claro que eu estou falando de forma bem simples, tá? Mas quebrou ele todinho em pedaços. Tá, tus, 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 tus. No que quebrou ele em pedaços, ficou um monte de pedacinhos do vírus que o corpo da gente vai reconhecer como inimigo do mesmo jeito. Então, o corpo da gente reconhece como um antígeno, como inimigo, não apenas o vírus inteiro, mas também pedaços do vírus. Só que esses pedaços do vírus não fazem mal, não. Por quê? Porque está todo quebrado, entre aspas, tá? De forma simples eu estou falando para facilitar o entendimento. Então aqui o vírus está todo quebrado, mas eu sei que é o vírus. Então o nosso corpo começa a produzir defesas contra esses antígenos aí, independente de estar completo ou não. É uma coisa estranha, tome produção de anticorpos. Então a vacina nada mais é do que esse monte aqui, ó, né? E aí eu tenho mesmo que você monte, ele não vai se montar do mesmo jeito. Ele é um vírus enfraquecido, né? O nosso corpo vai desenvolver uma resposta imune, ou seja, vai produzir anticorpos, mas não vai causar a doença, ok? Então, vou dar agora alguns exemplos de doenças virais no modelo que eu quero que vocês apresentem no trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a gripe aviária. Na verdade, eu escolhi algumas doenças que são diferentes daquelas que vão ser do trabalho. Então, primeiro a gripe aviária.
A gripe aviária, o agente etiológico dela é o vírus influenza H5N1. Qual é a forma de transmissão da gripe aviária? Como é chamada de gripe aviária, a gente já imagina de que animal, né, a gente pode adquirir esse vírus. Então, geralmente são de aves, né, secreções de aves infectadas pelo vírus. Isso não quer dizer que todas as aves estarão com esse vírus, só as que estiverem infectadas, tá? Ou através do ar, da água, de alimentos e roupas contaminadas onde tiver secreção com o vírus. Quais são os sintomas? Febre alta, dores musculares, dificuldades e problemas respiratórios. Quando uma ave, uma galinha, né, por exemplo, se contrai esse vírus, ele é bem fatal para a ave, né? Então, na ave, a maioria morre com 24 horas de contágio. Então, se você inoculasse hoje um H5N1 numa galinha, amanhã ela amanheceria morta. Ela estaria morta, porque em 24 horas a ave não aguenta, né? O vírus atualmente ele só é transmitido de aves para seres humanos. O grande perigo consiste no vírus sofrer mutação, como todo vírus. E aí, se ele sofrer mutação, ele poderá ser transmitido de humano a humano. Não sei se recordam, mas há uns anos atrás houve um surto, né, uma epidemia de gripe aviária. Então a gente viu reportagens na TV e tudo mais, em que alguns países como China mataram um monte de aves que estavam infectadas com a gripe aviária. Por quê? Porque se o ser humano tivesse contato com essas secreções, né, ficaria doente. Não existe tratamento para a gripe aviária, né? E a profilaxia, infelizmente, é sacrificar todos os animais que estejam infectados, porque aí evita a disseminação para o ser humano. Então aqui, ó, gripe aviária, essa cena foi bem comum há alguns anos atrás, ó. E hoje, novamente, né, com máscaras. Outra doença, o HPV, o papiloma vírus humano. Há um tempo, o ano passado e retrasado, estava a campanha, né, de vacinação. Então, o agente etiológico é o vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. A forma de transmissão é contato sexual. E quais são os sintomas do HPV? Lesões precursoras do câncer, ou seja, se tiver lesões no útero por HPV, pode causar câncer, pode se evoluir para câncer, né? Pode ter aparecimento de verrugas na pele e principalmente em órgãos genitais. O HPV ele pode permanecer anos dentro do organismo, lá quietinho, no estado de latência. As manifestações clínicas, né, os sintomas podem aparecer e reaparecer sem nenhum motivo aparente, mas a gente sabe que isso aí tem a ver com um pouco da imunidade, né? O tratamento é a retirada das lesões através de procedimento cirúrgico, por isso que é importantíssimo o exame de prevenção de colo do útero, porque qualquer feridinha tem que ser rapidamente tratada, porque talvez possa evoluir, principalmente se for causada por HPV. Como é um vírus transmitido por contato sexual, a prevenção é o uso de preservativo nas relações sexuais e realização de exames periódicos. Olha só, aqui na mulher, o que o HPV está causando aqui, ó, no caso do pênis, e aqui é no colo do útero, tá vendo as lesões aqui causadas pelo HPV? Se isso não for tratado, isso evolui para um câncer. O HPV ele é um dos grandes responsáveis por câncer na boca, né? Principalmente na orofaringe também. Se ele é um vírus de relação sexual e atinge principalmente órgãos genitais, por que a imagem aqui está na boca e por que esse aviso aqui na boca? Por causa da prática do sexo oral, tá? Então, através do sexo oral, o vírus pode migrar da região genital para a região oral e lá ele vai atingir células dos lábios, da mucosa, de gengivas, língua, no céu da boca, atrás dos dentes, na orofaringe. Então, o HPV não é apenas um vírus que atinge a área genital, ok? Outro exemplo aqui, ó, a dengue. Qual é o agente etiológico da dengue, que é o vírus da dengue? Qual é o vírus da dengue? É o flavivírus.
A forma de transmissão através da picada da fêmea, né, do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus. Os sintomas, para quem já teve dengue sabe, né? Tem dores fortes, principalmente na região lombar, tonteira, febre, pode dar desmaios também, tá? Na forma hemorrágica, que é a forma grave da dengue, além desses sintomas acima, o vírus vai causar alterações na coagulação sanguínea. Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter sangramentos na pele e em órgãos internos. Isso vai causar hemorragias. E a dengue é a hemorrágica é a forma grave da dengue, tá? O tratamento consiste em tentar remediar os sintomas, tá? Não se deve usar aspirina de jeito nenhum, tá? Porque ela pode interferir na coagulação sanguínea. O Tilenol é o mais indicado. E a prevenção, né? Se é causada por um vírus que está dentro de um mosquito, a prevenção é diminuir o criador de mosquito, botar mosquiteiro, usar repelente, inseticida, né? Então aqui, sintomas: febre alta, dor nos olhos, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo podem aparecer, falta de apetite, dor nas juntas. Então olha aqui, ó, tá vendo? E olha aqui ele, ó, o Aedes. Para quem não sabe, ele se chama Aedes aegypti porque ele é um mosquito de origem egípcia, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, tá? O coronavírus é um tipo de vírus, né, da família corona. Atualmente nessa pandemia ele começou na China e apareceu na China e já chegou em vários países do mundo, né? Mas ele já é um o corona, né? O coronavírus, ele já é não esse específico, mas os vírus da família coronavírus, eles já são antigos, eles já são bem conhecidos porque eles causam infecções respiratórias, né? Tem causado, o novo coronavírus, ele tem causado infecções graves, na verdade, diferente dos outros, ele causa bem mais grave, né? Mas em 2002 teve um coronavírus, né? Foi nomeado de SARS, que ele causou a síndrome da respiratória aguda grave. Naquela época não morreu tanta gente, não. Se você comparar para hoje, tá? Claro que 8.000 pessoas são muitas pessoas, mas comparado para hoje e para a dimensão que o novo coronavírus teve, é bem maior. Em 2012 também teve uma infecção por coronavírus. Foi outro coronavírus. Naquela época foi bem menos pessoas, tá? Foi 2.000 pessoas. Começou na Arábia Saudita, né? Atingiu somente países asiáticos. Não chegou a espalhar pelo mundo todo, não. Nesse caso do novo coronavírus, né? Como ele é transmitido? Tem se falado tanto na TV que eu acho que todo mundo já sabe, né? Ele é transmitido aos humanos como uma zoonose, porque acredita-se que ele veio de um animal, acredita-se, né? Que ele veio de um animal. E o contato dele é que nem uma gripe, pô. Por gotículas, por tosse, por espirros, né? Como tem sido o quadro atual? O quadro atual é de febre, tosse e falta de ar. Só que a falta de ar, ela tem iniciado leve, mas ela avança para um estado grave a ponto da pessoa precisar ficar entubada, precisar de ventilador mecânico. O período de incubação entre a infecção e o aparecimento pode ser até de 2 semanas. Por isso que a gente tem visto aí, a gente viu no início, né? Pessoas que tinham contato com o novo coronavírus tinham que ficar 14 dias em quarentena. Porque se não aparecesse em 14 dias, então você não tinha sido infectado. Quando suspeitar da infecção atual por coronavírus, né? Se você teve contato, ou então se você está com febre, tosse e falta de ar, pode ser um indicativo. Se você teve contato com pessoas que estiveram na China, esses sintomas podem ser mais ainda um indicativo. Se você teve contato com pessoas suspeitas e teve esses sintomas, pode ser um indicativo, tá? O principal indicativo, além da febre e da tosse, é a falta de ar, tá? Como confirmar a infecção? Por testes. A gente tem visto bastante na TV os testes para coronavírus, inclusive, infelizmente, no nosso país não se está fazendo testagem para todas as pessoas, né? Não tem recursos para isso, mas é um teste.
E até o momento não há medicamentos, não há vacinas, então a gente ainda está à mercê do vírus. Então, uma vez infectado, se o vírus se ligar e se sua imunidade não conseguir vencer o vírus, você adquire a doença e pode evoluir para um caso grave. E como evitar o que tanto tem se falado aí, né? Cuidados básicos de lavar a mão, de cobrir a boca, de usar lenço, de usar máscara. E aqui, ó, achei bem interessante quando eu estava pesquisando para fazer esse material, a Fiocruz, ela conseguiu fotografar imagens do coronavírus atacando uma célula, né? Quando ele está. Então aqui, ó, a gente tem essas partículas pequenininhas aqui, ó, são os vírus, ó. Então ele ampliaram e viram que o vírus está entrando aqui na célula, tá vendo? Isso aqui é a membrana da célula e ele está adentrando na célula, ó. Lá dentro ele está se multiplicando, ó. Já entrou. E aqui, ó, se multiplicando e saindo, tá vendo? Se multiplicando e saindo. E esses outros vírus que saíram da multiplicação vão atingir as outras células. E aí, o tempo de sobrevida do coronavírus, né, em superfícies está aqui, ó, em ácido inoxidável, 3 dias, em plástico 3 dias, em papelão 1 dia, em cobre 4 horas, em aerosóis, né, suspenso no ar e em poeiras 40 minutos. Em relação à roupa, né, a gente tem que lembrar que roupas, né, tecidos são porosos. Às vezes na roupa tem resto de saliva, tem resto da sua pele, tem resto de suor. Então, podem ficar partículas na roupa, né? Quando você coloca uma roupa para lavar, se tiver partículas virais ali, por causa da matéria orgânica que pode estar presa nas roupas, né? Essa roupa vai tá limpa para ser vestida, depende da ação do sabão, depende da água, depende se você vai enxaguar e conseguir tirar essas partículas. Então, a roupa de quem saiu e de quem teve contato com o coronavírus, no novo coronavírus, tem que ser lavada à parte, de preferência com sabão amarelo, com água com cloro, água com água sanitária, porque a ação dessas substâncias é que vai garantir que a roupa está livre do coronavírus, do novo coronavírus. Tá? Agora, quando o vírus é exposto ao ambiente, ele sofre desidratação. Então, chegou da rua, bota a roupa ao sol. Particularmente, eu coloco ao sol e deixo lá 1 hora no sol. Por quê? Porque ele vai desidratar rapidamente, vai destruir, a própria radiação solar vai destruir estruturas das biomoléculas e o vírus vai ficar inviável, tá? Se eu tenho se orientado a deixar a roupa separada, pelo menos por algumas horas ou um dia, porque se o vírus só sobrevive sob superfície por horas, né, ou independente da superfície por dias, deixa lá, depois ele já foi embora. Mas colocando na superfície de radiação, no caso da radiação solar, ele já acelera esse processo de desmonte do vírus. E para a gente finalizar a aula, deixei aqui essa última pesquisa, atividade para vocês fazerem. Vocês vão escolher 5 doenças virais, 5, tá? E vão fazer aquele esqueminha que eu fiz agora há pouco, tá? Vão colocar doença tal, aí bota lá o agente etiológico, o agente transmissor ou a forma de transmissão, os sintomas, o tratamento e a prevenção. Vocês vão fazer isso no caderno para complementar com aquelas outras. Não esqueçam de colocar a data do dia, tá bom? E eu acho que é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversar lá no ambiente virtual. Espero que tenham gostado. Tentei falar um bocado sobre vírus, porque é o que a gente está vivendo, né? A situação atual, coisa de filme. E qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá bom? Até mais.